Espero que estejam todos bem. Eu estou iniciando esta aula, uma vez que nós começamos a explicar a teoria e houve essa pandemia, nós tivemos que parar. Eu espero ajudar. Começo dizendo a vocês que eu fiz algumas alterações no slide que vocês já têm para esta aula. No entanto, os exemplos continuam os mesmos, porque assim, dessa forma, fica mais fácil para que todo mundo consiga acompanhar e entender como encontrar e classificar as orações subordinadas substantivas. Bom, primeiramente, eu imagino que vocês devem se lembrar o que é um período composto, mas só relembrando, período é tudo aquilo que eu escrevo desde a letra maiúscula até o ponto final. E dentro desse período, eu posso ter várias orações, e isso vai depender da quantidade de verbos que eu tenho. Bem, as orações subordinadas substantivas, elas têm como característica se iniciar com a conjunção subordinativa integrante, o que ou o se, sendo que o que a gente usa para certeza e o se para incerteza, mas o que vai aparecer na maioria das vezes, uma quantidade bem maior do que do se. Então, para a gente entender isso, quando essa oração é uma oração subordinada substantiva, nós vamos tirar aquela que tem a conjunção, aquela que tem o que, e ver se eu entendo a outra. Se eu entendo, eu vou ter uma oração principal. Se eu não entendo, eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada substantiva. Ah, professora, mas como que eu vou dividir essa oração? Às vezes o aluno fica com dúvida, Então, eu coloquei aqui um passo a passo para que a gente possa não se esquecer, de como faz isso. Primeiro, a gente vai lembrar que o verbo é o coração da oração. Então, a primeira coisa, quando a gente for classificar sintaticamente qualquer oração, é grifar o verbo, Então, grife os verbos. Se você tiver um verbo, uma oração, 2 verbos, 2 orações, e assim por diante, 3, 4 verbos, 3, 4 orações, E lembrando que a oração que vai ser a subordinada é sempre a que tem a conjunção integrante. Ah, professora, tudo bem, eu já grifei os verbos. E agora, o que eu faço? Bom, a gente vai começar a ler a oração. E aí, encontrei um que? Barra antes, conjunção barra antes, tá? Então, a gente sempre vai separar na conjunção. Depois de separar, professora, já separei. É importante que a classificação de uma e da outra seja clara, então eu vou enumerar essas orações. 1, 2, se tiver mais de 2, 3 e assim por diante. Eu vou trabalhar aqui com vocês sempre com exemplos de 2 orações, uma principal e uma subordinada, ainda mais em virtude dessa situação que nós estamos, fazendo tudo por EAD para não complicar, tá? Já separei os verbos, separei as orações na conjunção, enumerei. Agora, nós vamos ter certeza de que ela é, de fato, uma oração subordinada substantiva. Aí, na sua casa, cobre com o dedo aquela que tem a conjunção e lê a outra. Se você não entender, essa que não tem conjunção vai ser a oração principal e a que tem conjunção vai ser a oração subordinada substantiva. Então, aí a gente já sabe que ela é, de fato, uma oração subordinada substantiva. Porque quando a gente está analisando uma oração dentro do texto, ou quando a gente está analisando num exercício que tem vários tipos de oração subordinada, eu preciso saber se ela é, de fato, substantiva. Bom, daí eu já sei que ela é, de fato, uma oração subordinada substantiva. Daí eu preciso saber o tipo. Há mais de um tipo. E por que ela recebe esse nome? Porque a oração subordinada substantiva, ela exerce função de substantivo. Inclusive, algumas pessoas têm o hábito de substituir toda a oração por um substantivo.
e se isso der certo, a pessoa já entende que realmente é uma oração subordinada substantiva. Então, como ela exerce a função de substantivo, ela vai ter, por exemplo, função de sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Para saber que tipo de oração subordinada substantiva a gente tem, é importante fazer SVC na oração principal. Tem que ser na oração principal, hein, pessoal? Se fizer na subordinada, não vai dar certo. SVC significa sujeito, verbo e complemento. Então, são as coisas que eu vou analisar dentro da oração principal. O que tiver faltando vai estar onde? Na subordinada. E vai dar a classificação dela, né? O nome dela. Certo? Então, resumindo aqui pra gente. Primeiro, grifo os verbos. Encontrei um que barra antes. Daí, enumero as orações. Cubro a que tem conjunção e vejo se eu não entendo a outra. Se não entendo, a primeira, que não tem conjunção, oração principal, e a que tem conjunção vai ser oração subordinada substantiva, tá? Que vão ser essas 6 aqui, olha. A oração subordinada substantiva pode ser subjetiva, que age como sujeito, predicativa, objetiva direta, indireta, completiva nominal ou apositiva. Ah, professora, mas como que eu vou encontrar isso? Olha, nós vamos começar agora a analisar juntos. Aqui é o primeiro exemplo que vocês têm no slide, né, que eu mandei para vocês. E quem não tem o slide, dá para seguir por aqui. Tem 2 situações em que eu vou ter a oração subordinada substantiva subjetiva. A primeira situação, quando a gente fizer SVC na oração principal e faltar o sujeito. Então, se o sujeito não está na principal, está na subordinada, que vai ser oração subordinada substantiva. Então, vamos lá, ó. Vocês podem começar aí junto comigo a analisar. Bom, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer mesmo? Grifar os verbos. Então, meus verbos aqui são mais para cima, até acostumar com essa canetinha aqui vai demorar, e estude. São os meus 2 verbos, certo? Depois que eu grifei o verbo, o que eu vou fazer? Foi. Vou separar as orações. Então, eu começo aqui com um colchete. Vou lendo a minha oração. Encontrei um que barra antes. Conjunção barra antes. Observem, pessoal, que tem que ter um verbo em cada uma das orações. Um na principal e um na subordinada. Se a sua divisão não ficou assim, se tem 2 verbos dentro de uma e nenhum verbo na outra, a divisão está errada. Observa aí que tem alguma coisa para refazer. Daí, depois disso, o que eu tenho que fazer? Por que eu separei aqui? Porque tem uma conjunção aqui, ó. É o que? A nossa conjunção integrante. Perceberam aí? Então, encontrei o que barra antes. Tá. Faltou separar. Vamos colocar aqui. Essa primeira vai ser a 1 e essa aqui vai ser a 2. Põe o dedinho aí em cima da sua oração que tem a conjunção. É necessário, eu entendo? Tem sentido completo? Não. Então, se não tem sentido completo, a minha primeira oração, que é essa aqui, que não tem a conjunção,
Difícil é conseguir fazer isso aqui com tudo aqui na tela, né, gente? Ó, vamos fazer uma alteração aqui, ó. Essa primeira, então, vai ser a nossa OP, oração principal. E aqui tem a conjunção, que tá aqui embaixo, né? Vai ser a nossa oração subordinada substantiva. Agora, para saber o tipo de substantiva, eu vou analisar o que está dentro da oração principal fazendo o SVC. Bom, opa, agora foi. Vamos fazer o SVC aqui na oração principal. Pessoal, o coração da oração é sempre o verbo. Então, eu vou começar analisando o verbo. Aqui, dentro da oração principal, tem o verbo? Tem o é aqui, que já está inclusive grifado, né? Então, eu corto o verbo, porque eu já tenho o verbo. Tenho complemento? É o que necessário. Quando eu pergunto o que, eu estou encontrando o complemento ou o objeto. Quem é que é? Quando eu pergunto quem é que, eu estou procurando o sujeito. Quem é que é necessário? Não tem. Então, o que está faltando aqui é o sujeito, certo? Se está faltando o sujeito, ele está na outra oração. Então, ela vai se chamar, né? Oração subordinada substantiva subjetiva. Certo? Oração subordinada substantiva subjetiva. Bem, mas há uma outra situação em que a gente pode ter a oração subordinada substantiva subjetiva. Observem aí no segundo exemplo que vocês têm no slide, que vai acontecer quando eu fizer SVC na oração principal e faltar não só o sujeito, mas faltar o sujeito e o complemento. E entre esses dois termos, o que é mais importante é o sujeito. Então, eu vou dar prioridade ao sujeito e ela também vai ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos para a prática. Olha só como é que a gente pode fazer. A primeira coisa é a gente grifar os verbos. Então, vamos lá. Nossos verbos aqui. Parece e estudaram. Parece que os alunos estudaram bastante. Então, tenho dois verbos, já sei que eu tenho duas orações. Como é que eu vou fazer a divisão mesmo, gente? Encontrei um que barra antes, conjunção barra antes. Então, olha lá o nosso que. O nosso que vai justamente marcar aqui a divisão, né? Certo? Bom, já fiz a separação. Professora, tem que numerar. Verdade, gente. É que eu já tô ficando em casa já faz um tempo. Eu tô com o coroca vírus, já tô ficando doidinha de ficar em casa, viu, gente? Tô com saudade da escola já. Então, 1 e 2. Ótimo, já fizemos essa parte. Agora vamos pro SVC. Parece é o nosso verbo, não é? Então, eu risco aqui, que eu tenho verbo. Quem é que parece? Não tem. Parece o quê? Também não tem. Então, faltou aqui o sujeito e o complemento. Tá vendo? Faltaram os dois. Só que como o sujeito é o termo mais importante, eu vou dar prioridade para o sujeito e vou vir aqui e colocar... Deixa eu mudar de ferramenta aqui, né?
Vamos lá. A nossa OP. E essa aqui de baixo vai ser oração subordinada substantiva, mais uma vez, subjetiva, né? Opa, subjetiva. Tudo bem? Bom, professora, mas não tem só subjetiva. Não, como a gente viu, tem várias situações, né? Quando eu fizer SVC e eu tiver o verbo, mais faltar, tiver o sujeito também, mais faltar o complemento, eu vou ter que ver o tipo de verbo, porque tem mais de um tipo de complemento verbal, né? Então, é o que acontece em mais de um tipo. Vamos lá, vamos fazer o passo a passo. Primeira coisa, grifar os verbos aqui. O problema é o nosso primeiro verbo, que os alunos fugiram da aula. Os alunos fogem da aula, mas a aula não foge dos alunos, que a prof de português vai atrás, né, gente? Professora chata, gente, nunca vi. Mas vamos lá, vamos dividir. Importante aprender, gente, né? Ó, dividimos. Opa, cadê a divisão? A divisão vai ficar na conjunção, que é o nosso que. Encontrei um que, barra antes. Conjunção, barra antes. Vamos lá e vamos grifar o nosso que aqui. Tá. E aí, vamos enumerar também a primeira e a segunda, pra gente ter certeza de quem é a principal e quem que é a subordinada, né? Agora, vamos analisar a OP. O problema é, tem o verbo? Tenho. O verbo aqui é o é. Bom, quem é que é? O problema é. O problema vai ser o nosso sujeito, então eu venho risco aqui. O que tá faltando aqui é o complemento. Quando falta o complemento, eu tenho que olhar o tipo de verbo, pessoal. Venho aqui e olho o tipo de verbo que eu tenho, tá? Então, eu vou analisar. É. Quem é? É. Não me dá nenhuma informação a respeito do sujeito. Isso mostra que esse verbo é um verbo de ligação. Agora, dura eu conseguir fazer isso aqui, gente. Vou pôr aqui em cima. Ver se vai dar. Verbo de ligação. VL, tá? Verbo de ligação. O verbo de ligação tem objeto, gente? Disse para vocês isso muitas vezes no ano passado, hein? No segundo ano. Verbo de ligação não tem objeto. Verbo de ligação tem predicativo do sujeito, gente. Então, é por isso que essa segunda oração aqui, vou pôr a segunda, depois eu tento pôr a primeira. Ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva predicativa. Porque ela está agindo como se fosse o predicativo do sujeito. Certo? Eita. E aqui, vamos pôr na OP aqui. OP, tá? Então, nesse exemplo aí que vocês têm no slide, uma oração principal e oração subordinada substantiva predicativa, porque ela age como predicativo do sujeito desse verbo de ligação. Gente, eu vou dar uma pausa nessa aula. Essa aula vai ser a parte 1.
porque eu tô com medo do vídeo ficar muito grande, então eu vou anexar um outro e aí a gente faz a parte 2 com o restante da matéria, ok? Beijinhos e até a próxima!